maior parasita do Bolsonaro hoje se chama Nicolas Ferreira. Anotem o que eu estou dizendo e vejam se isso não vai ser comprovado no futuro. O Nicolas vai largar o Bolsonaro aos poucos e vai ficar maior do que a própria família. E aí os filhos, o Flávio, o Eduardo, o Carlos e a própria Michele, vão ficar denunciando isso. Olha, esse cara se aproveitou da popularidade do meu pai para roubar o nosso gado. É exatamente isso que vai acontecer. Olá, boa noite Diego, boa noite Arthur e para todos que nos acompanham aqui no Roda de Entrevista. Arthur, minha pergunta é o seguinte, muitos políticos são eleitos com um discurso aí defendendo a nova política, novas práticas, mas depois de eleitos acabam se rendendo a práticas da velha política. Inclusive aqui em Mato Grosso nós já vimos diversos exemplos. Eu queria saber qual que é a sua avaliação sobre esse tipo de comportamento dentro da política. Eu acho que as pessoas, infelizmente aqui no Brasil, eu vou usar as palavras que eu usaria numa roda de amigos, tá? Eu não vou ficar fazendo joguinho de falar bonito, não. Vamos ser sinceros aqui. O Brasil tem muita gente muito burra. A verdade é essa. Então, se você é um picareta eficiente, você vai ter bons números. Você vai ter muito like, você vai ganhar muito dinheiro, você vai vender muita coisa que não presta pra muita gente burra que vai acreditar em você. E aí, o que você consegue quando você fica gigante? Você consegue o apoio de pessoas que não são burras, mas são oportunistas. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo concreto. Tá, um exemplo que saiu dessa região, inclusive, a gente tá falando, eu tô no Mato Grosso, mas o cara saiu de Goiás, né? A gente pega, por exemplo, o Pablo Marçal, desculpa quem gosta dele, mas o Pablo Marçal é um picareta enganador, ele é condenado por isso, tá? E por que ele consegue o apoio de pessoas supostamente inteligentes, como, por exemplo, um Caio Coppola da vida? Porque o cara chega ali com dezenas de milhões de seguidores, vendendo cursos e ganhando milhões de reais em 2, 3 dias, e aí ele passa a conseguir o respeito de pessoas que não são burras, né? O cara olha e fala assim, peraí, esse cara tá falando que água com gás engorda. Eu vou fingir que isso é uma grande estratégia de marketing. Eu tô vendo esse cara falar que ele pousa helicóptero, tô vendo esse cara falar que dá soco em nariz de tubarão, eu tô vendo esse cara falar que ele aprendeu a nadar e em 2 dias ele derrotou o campeão olímpico. Eu vou falar que isso aqui é uma grande estratégia de marketing porque eu também quero meu quinhão, eu quero ganhar um pouco, tá, dos frutos que esse cara tem ganhado enganando gente burra. Então, por que as pessoas na política agem da mesma forma? Porque, infelizmente, tem muita gente muito burra que apoia eles. Qual que é a minha esperança? A minha esperança, eu vou voltar na geração Z, é que nós temos muitos jovens no Brasil, muito inteligentes, que não estão a fim de fugir daqui, não estão a fim de sair daqui, estão a fim de ir para os Estados Unidos, para a Irlanda, para a Europa, para a Austrália, tá? Elas querem construir as suas vidas aqui, perto dos seus pais, tá? E essas pessoas entendem que tem muito golpista por aí. Então, enquanto a gente vai ter, por exemplo, Virgínias Fonsecas vendendo o jogo do Tigrinho e Cleitinhos indo tirar foto, né, na CPI, nós temos um moleque de 16, 17 anos falando que isso é coisa de picareta. E esse moleque tá com a gente. Então, a minha esperança é, a geração Z vai ser responsável por convencer, inclusive as pessoas mais velhas, as pessoas da minha idade, as pessoas da idade dos meus pais, né, a não caírem nessas enganações. Você fala com uma força, com uma certeza que me parece quase ensaiada, principalmente sobre essas brigas aí que tivemos no movimento liberal e tal, do MBL em si. Nada disso doeu, ninguém se sente falta, o Holliday você não sente falta, não foi doído a briga com o Nando Moura? Com o Nando não, porque o Nando nunca foi meu amigo, mas com o Holliday foi. O Holliday foi uma das... Com o Pavanato? O Pavanato nem tanto, porque o Pavanato é o seguinte, eu não me dou mal com o Pavanato. Tá? Eu já falei isso várias vezes, o Pavanato é um personagem, né? Ele não é aquele cara que todo indignado, ele não é isso, né? O Pavanato sabe que o Jair Bolsonaro é um imbecil, né? E ele tá junto com o Nicolas se descolando do bolsonarismo aos pouquinhos para montar um movimento nicolista. Escutem o que eu estou falando, tá? O Bolsonaro, o Pavanato e o Nicolas estão se afastando do bolsonarismo, mas de fato, cara, o Holliday doeu, cara, porque o Holliday era amigo nosso, né? O Holliday a gente conheceu ele quando ele não era ninguém. O nome Fernando Holliday foi dado pelo Renan. O Holliday, quando ele não tinha onde morar, o MBL deu um lugar pra ele morar. O primeiro terno do Holliday quem deu foi o MBL, cara. E aí o cara traiu a gente pra se vender pro bolsonarismo. Então, se eu falar que não dói, claro que dói, cara. Claro que dói. Só que a gente tem que ser forte, né? A nossa missão é uma missão de renúncia. O que você acha da divisão entre o Nicolas e Flávio? Com a volta de Bolsonaro, eles se reorganizaram em torno do Flávio. Como isso impacta a eleição de outubro, sobretudo com os rumores do interesse dos Estados Unidos da América e na eleição e nas terras raras? Gente, pelo amor de Deus, vamos lembrar que isso tudo é um grande teatro. Você acha que verdadeiramente o Nicolas tá afim de ser bolsonarista? Eu vou explicar pra você. O Nicolas, tá? Ele teve que apoiar o Hugo Mota pra presidência da casa, ele deu aquele tipo de declaração. Eu sou contra o Hugo Mota, mas se o Bolsonaro tá mandando, ele já tá tirando o pé. Assim, reparem. Você está vendo o Nicolas fazer campanha pro Flávio?
do jeito certo, ele faz uma hora ou outra, e o Flávio sabe que não pode bater no Nicolas. O próprio Eduardo estava denunciando que o Nicolas estava quieto, o próprio Aldo Santos estava falando que o Nicolas estava fazendo cagada. Esses caras estão em guerra, só que essa guerra é velada. Eu vou explicar para você. O maior parasita do Bolsonaro hoje se chama Nicolas Ferreira. Anotem o que eu estou dizendo e vejam se isso não vai ser comprovado no futuro. O Nicolas vai largar o Bolsonaro aos poucos e vai ficar maior do que a própria família. E aí os filhos, o Flávio, o Eduardo, o Carlos e a própria Michele vão ficar... Aliás, a Michele não, que a Michele já é nicolista, né? Vão ficar denunciando isso. Olha, esse cara se aproveitou da popularidade do meu pai para roubar o nosso gado. É exatamente isso que vai acontecer. Dá tempo de mais uma, vai lá. Eu ia fazer a pergunta para você nesse sentido. Você acha que o Nicolas, ele quer implodir o bolsonarismo e consolidar o nicolismo no Brasil? O Nicolas, ele não quer implodir o bolsonarismo, ele quer só ficar quieto e esperar o bolsonarismo se afundar sozinho, né? Ele só fica quieto na dele e deixa o Bolsonaro ficar obsoleto, sozinho. Aí eu pergunto para você, o Nicolas, que recusou o relatório que transformava organizações criminosas do Brasil, organizações terroristas, esse cara que vai bater de frente com o sistema, o cara que apoiou a PEC da blindagem para dar foro privilegiado para o Valdemar Costa Neto, esse é o cara que vai mudar o Brasil? Fala para mim. O cara que demorou muito para falar de Banco Master e a gente pressionou, esse cara que vai mudar o Brasil, que está copiando todos os discursos do Renan, vocês acham que o Nicolas, que nunca vai falar mal da Lagoinha, né, que está envolvida diretamente no escândalo do Banco Master, esse cara vai bater de frente com o sistema? Então, prestem bem atenção, porque ele é popular, ele fala bem, ele tem uma excelente oratória, mas no final, ele é mais do mesmo. Gostou desse conteúdo? Não esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos.